Olá! Novembro está terminando, mas vale reforçar uma iniciativa importante que é evidenciada neste mês: a campanha Novembro Azul. O objetivo dessa ação é divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse tumor é um problema de saúde global que afeta milhões de homens em todo o mundo. No Brasil, essa é a segunda principal causa de morte por câncer na população masculina. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer. E esse é o assunto de hoje da nossa entrevista. Por isso eu recebo aqui no estúdio o Nivan Gribel, que é urologista e professor da Escola de Medicina da UFOP. Doutor, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Obrigado eu pelo convite. E doutor, para iniciarmos a nossa entrevista, explica pra gente o que é o câncer de próstata. Bom, o câncer de modo geral, falando de uma forma bem objetiva, é um crescimento celular desordenado, fora do seu padrão habitual. E isso acontece por vários motivos em determinado órgão e, posteriormente, essa lesão tumoral pode se disseminar para outros órgãos também. No caso da próstata, a próstata ela é um órgão específico do homem. Ela pesa mais ou menos 20 gramas no homem adulto, do tamanho e formato de uma noz, e pode ser acometida também pelo câncer, né? O câncer de próstata ele é o segundo tipo de câncer mais comum no homem, atrás apenas do câncer de pele do tipo não melanoma, e a segunda causa de morte por câncer no homem, atrás apenas do câncer de pulmão. O Instituto Nacional do Câncer ele prevê aproximadamente 70.700 novos casos de câncer diagnosticados no próximo triênio, de 2023 a 2025. Isso significa que nós teríamos um novo diagnóstico a cada 8 minutos, e uma previsão do INCA também, do Instituto Nacional do Câncer, é que nós temos um óbito a cada 40 minutos de pacientes portadores de câncer de próstata. Então é um tumor extremamente prevalente, muito frequente no homem, e por isso a necessidade da nossa atenção. Professor, como que o câncer de próstata se manifesta e quais são os principais sintomas da doença? Esse é um problema do câncer de próstata quando a gente pensa em relação à sintomatologia. Ele geralmente é assintomático na sua fase inicial. E muitas vezes o paciente, quando nos procura, ele procura com essa dúvida. Ele relata que ele não está sentindo nada, que não tem necessidade de procurar o urologista, mas é necessário por isso. A gente tem uma outra doença, uma doença que é normal do envelhecimento do homem, que é a hiperplasia prostática benigna, e essa doença, sim, ela é sintomática, né? O paciente vai relatar que ele acorda muito à noite para urinar, que ele sente uma diferença na pressão do jato urinário, que ele tem uma sensação de que não conseguiu esvaziar totalmente a bexiga quando foi urinar. Então esses sintomas são dessa doença benigna. O câncer de próstata geralmente ele é assintomático. Ele vai se tornar sintomático num estágio mais avançado da doença, quando ele já apresenta, por exemplo, uma metástase óssea, e aí ele vai ter queixa de dor óssea, uma dor intensa, ou quando a doença já apresenta um acometimento local, um acometimento da bexiga, e aí ele pode ter também esses sintomas semelhantes à hiperplasia prostática benigna. Doutor, diante de tudo isso que você falou, então é importante também realizar os exames, né, para a prevenção da doença também. Sim, é fundamental. Nós temos, nesse rastreamento, nós fazemos a dosagem do PSA, que é um exame de sangue, é um antígeno prostático específico, uma substância produzida especificamente pela próstata e que, na presença de uma lesão tumoral, ele vai se encontrar aumentado. Isso vai levar à nossa suspeita de câncer de próstata. Além disso, nós temos o exame de toque retal também, e a partir dessa suspeita, desses dois exames alterados, nós prosseguimos com outros exames mais específicos, buscando fazer o diagnóstico definitivo. E a partir de qual idade é indicado que os homens façam esses exames e os homens com histórico familiar de câncer devem começar mais cedo? Esse assunto é muito discutido atualmente, principalmente pela Sociedade Americana de Urologia e a Sociedade Europeia de Urologia.
que são as duas principais organizações mundiais e que norteiam, de certa forma, toda a conduta que é seguida no restante do mundo, né? No Brasil, nós temos a Sociedade Brasileira de Urologia, que segue essas orientações também, e a orientação atualmente, tanto da sociedade americana quanto da europeia, é que esse rastreamento ele seja individualizado. A tendência é que a gente encaminhe para isso, porque cada paciente tem as suas características, tem a questão da hereditariedade, que está relacionada a uma maior predisposição de câncer para aquele indivíduo que tem história familiar positiva, e a gente busca então isso, individualizar esse rastreamento. Mas, de forma geral, é aconselhado que o homem faça o PSA a partir dos 45 anos e o exame de toque a partir dos 50. Se o PSA se apresentar alterado aos 45 anos, é feito também o exame de toque. No caso do paciente que tem história familiar positiva, essa pesquisa deve começar mais precocemente. Nós começamos com o PSA a partir dos 40, o toque a partir dos 45. Obviamente, se aos 40 o exame de PSA estiver alterado, nós realizamos o toque então. Então, de forma geral, a gente busca individualizar. Vai ter um paciente que eu vou fazer esses exames a cada ano. Tem um paciente que eu posso programar a cada 2 anos esse exame. Por isso a importância de se buscar essa avaliação com o urologista, porque ele vai conseguir entender as características de cada paciente e, a partir daí, determinar a periodicidade com que será feito esse rastreamento. Perfeito, doutor. E existe alguma forma de prevenir essa doença? Existe como forma de prevenção de outros tipos de cânceres também, que é uma alimentação saudável. A gente já tem concreto hoje que uma dieta hipolipídica, uma dieta pobre em gordura, ela está relacionada a uma prevenção do câncer de próstata. A prevenção, nós temos a prevenção primária, que seria essas medidas, né? Ter uma vida saudável, com uma dieta adequada, prática de esporte. Então são medidas, de um modo geral, relacionadas à saúde do indivíduo, tanto na prevenção do câncer quanto de hipertensão e outras doenças de um modo geral. E a prevenção secundária seria o paciente procurar, o homem procurar o urologista para fazer o rastreamento, os seus exames, buscando um diagnóstico precoce. E doutor, como a gente já disse aqui, o câncer de próstata é o segundo mais diagnosticados em homens no Brasil e também a segunda maior causa de morte entre os tumores. Por que esse assunto ainda é um tabu? Felizmente, eu acho que esse tabu tem diminuído ao longo dos anos. Esse ano eu completo 28 anos já atuando na urologia, então eu peguei desde muito tempo já essa questão do tabu e eu vejo que hoje é bem menos frequente. E isso a gente deve, grande parte da perda desse tabu, a essas campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, a uma participação das mulheres que levam os seus parceiros, o marido, o namorado, para fazer essa prevenção também. A mulher tem isso já muito conscientizado, né, pela prevenção do câncer de colo de útero, câncer de mama. Então é muito comum a mulher ajudar nessa conscientização do homem. Hoje em dia não é tão frequente ver o tabu quanto à realização do exame de toque, como a gente via há alguns anos atrás. Felizmente isso tem mudado. E como você começou a dizer aí, a campanha Novembro Azul também é uma forma de ajudar a quebrar esse tabu, né? E também reforçar a necessidade dos homens cuidarem da saúde, não é mesmo? O homem tem cada vez mais se conscientizado disso e buscado fazer esse diagnóstico precocemente. O que é fundamental, porque o câncer de próstata, quando diagnosticado na sua fase inicial, a chance de cura é superior a 90%. Então, você receber um diagnóstico de câncer de próstata ou qualquer tipo de câncer é sempre uma notícia muito angustiante, né, que traz muita tristeza para o paciente e para os familiares. Mas sempre que eu preciso dar essa notícia para o paciente e é um diagnóstico em fase inicial, eu trago esse conforto, que é
a notícia de que, em estágio inicial, a chance de cura é excelente, é superior a 90%. O paciente tem uma sobrevida de mais de 10 anos livre de doença. Então, por isso é fundamental fazer esse diagnóstico no estágio inicial. Doutor, muito esclarecedora a sua entrevista. Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado eu pela oportunidade de estar participando dessa campanha de conscientização. Em Ouro Preto, a população masculina do município pode buscar a unidade básica de saúde de referência para que o médico responsável possa encaminhar para a realização do exame de diagnóstico do câncer de próstata. Já em Mariana, a Casa Azul é dedicada exclusivamente à saúde dos homens. O local oferece um projeto que disponibiliza uma nutricionista para conversar sobre hábitos alimentares na sala de espera dos consultórios. Além disso, o espaço também oferece testagem rápida para hepatite, HIV e sífilis. A Casa Azul funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ela fica na Rua Santa Cruz, número 127, no Barro Preto. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.